Olá, meus irmãos, graça e paz, nosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fui convidado pelo pastor Valmir a ministrar uma palavra para o grupo Na Mão de Deus. Então eu gostaria de usar o Salmo 7. O Salmo 7 é um salmo de Davi. Davi confia em Deus. Esta é a sua inocência. Este salmo começa assim: Senhor, Deus meu, em ti confio. Salva-me de todos que seguem e livra-me, para que ele não me arrebate com um leão, despedaçando-me sem que haja quem me acuda. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pequei com o mal, aqueles que tinham paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o inimigo e alcance-me. Coloque-me ao chão, aos pés, e a minha vida no chão, e deite-me no pó, e a minha glória. Erga-te, Senhor, da tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta-te, meu Deus, pois tens ordenado o juízo. Reúna-se ao redor de ti a Assembleia do Povo, e por cima dela remota-te ao alto. Ó Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que é em mim. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, o justo Deus, prova o coração e os rins. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Armado e o peso está o seu arco. Já preparou a arma mortífera, fazendo a sua seta inflamada. Eis que o mal está com dores de perversidade. Concedeu a malvadez e dará à luz a falsidade. Abre uma cova profunda e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Muito bem, amados, diletos irmãos, pastor me convidou a trazer uma palavra para vocês. Eu gostaria de usar esse salmo para ministrar esta palavra ao coração de cada um de vocês. O salmista, ele entra na presença de Deus.
O salmista confia em Deus. E ele protesta perante a presença de Deus. Ele começa dizendo que ele confia em Deus. E ele pede que Deus o salve de todo aqueles que perseguem a sua vida. O salmista pede o livramento de Deus. Ele lembra a Deus que ele está sendo perseguido. Ele diz: livra-me. O salmista se sente acuado. Ele sabe que seus inimigos são poderosos. Os seus inimigos se agigantaram diante dele, se tornaram semelhante a um leão. Então ele diz, para que esses inimigos não arrebate ele com um leão, que não venha despedaçar a sua vida, para que ele não perca essa expectativa, para que o inimigo não o despedace sem que haja quem o acuda, sem que haja aquele que o livre. Você já se sentiu assim, meu amado? Você já se sentiu assim, minha amiga, minha irmã? Como se alguém estivesse despedaçando você, destruindo a sua vida, destruindo a sua esperança, despedaçando a sua felicidade. O salmista se sentia assim. Então ele ora a Deus, ele pede socorro a Deus, ele diz: Senhor, meu Deus, muitas pessoas estão me acusando, estão dizendo que eu pratiquei perversidade, que eu fui injusto, que eu não sou digno da sua presença. Então, Senhor, se eu fiz perversidade, se as minhas próprias mãos praticou iniquidade, se eu acabei pecando contra o Senhor, se eu paguei com mal o bem que alguém me fez, se eu não fui fiel com as pessoas que foram fiel comigo, se eu não fui justo com aquele que era justo, se eu paguei o mal, Senhor, aqueles que tinham paz comigo, eu não tive paz com eles, Senhor. Então, se eu despojei o meu inimigo e eu despojei esse meu inimigo sem causa. Davi está falando assim: Senhor, se eu tomei uma atitude que foi errado, eu destruí a esperança de alguém, mas essa pessoa era uma pessoa justa e eu fui injusto, e eu me tornei inimigo dessa pessoa sem causa. Se eu persegui alguém injustamente, ele diz: se eu persegui meu inimigo, mas fui injusto, então alcance-me, coloca-me sobre terra, Senhor. Ele está pedindo assim: Senhor, então puna-me, a mim, que meu inimigo, que eu agi com ele impensadamente, sem causa, que ele coloca os pés sobre a minha vida e me coloca no chão e me deite no pó, que ele me humilhe, diz ele.
que a minha glória não seja mais glória nenhuma. Que eu não venha ter glória diante da injustiça que eu pratiquei. Você sabe que alguém muitas vezes ele não mede esforço. Ele passa por cima das pessoas como se fosse um leão. Ele passa sobre o sentimento das pessoas. Ele age, ele não se importa. Ele quer subir na vida de qualquer maneira, mesmo que tenha que pisar nas pessoas, ele pisa sobre as pessoas e sobe. Então Davi está falando, se eu agir assim, Senhor, se eu fiz isso, Senhor, se eu passei por cima de sentimento das pessoas, se eu humilhei essas pessoas, se eu destruí o sonho de alguém, então que essas pessoas me persigam e alcance, que essas pessoas me coloquem deitado no pó, que ele me humilhe. E que esta felicidade que aparentemente eu tinha, que essa glória que aparentemente eu alcancei, seja simplesmente lançada ao pó. E ele ainda diz assim, então erga-te, Senhor, na tua ira, e levanta-te contra o furor dos meus inimigos e desperta-te, ó meu Deus, pois tens ordenado o juízo. Então o salmista, ele fala claramente a Deus. Ele diz a Deus, então, Senhor, faça isso, puna-me, coloca o chão, que eu chegue até o pó, que eu seja humilhado, porque eu fiz e pratiquei aquilo que não deveria. Mas agora, Senhor, eu estou arrependido, estou humilhado. Se eu agir com alguém que foi impensadamente, fui injusto com alguém, mas agora, Senhor, eu estou arrependido. E mediante o meu arrependimento, então, Senhor, agora o Senhor se levanta na tua ira, e levanta o teu furor contra os meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, pois o Senhor é que tem ordenado o juízo. Então, o salmista, ele pede justiça. Ele diz, reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos, e por cima dela remota-te ao alto. Aí ele pede o julgamento de Deus. Ele diz claramente assim, ó Senhor, julga os povos. Aí ele pede o julgamento de Deus, diz assim, julga-me, Senhor. Ele não se esconde, amados. Ele sabe que ele estava errado. Ele sabe que praticou algo errado. Mas ele não pede que aquilo que ele praticou errado seja escondido. Ele diz, então julga-me, Senhor. Julga-me. Julga-me de acordo com a minha justiça, diz ele. Ele achou que ainda ele era autossuficiente. Ele achou ainda que ele poderia ter algo de bom. Ele achou que ainda ele tinha integridade. Ele diz, conforme a integridade que há em mim. Sabe, as pessoas que muitas vezes têm autossuficiência, ele praticou o erro, mas ele acha, não, Deus vai defender a minha causa, eu sou justo perante Deus.
O salmista agiu dessa maneira, amados. Ele se auto-justificou diante de Deus. Ele diz: julga-me de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que é em mim. A nossa integridade, a nossa justiça diante de Deus não é nada, é pó, é cinza. E o salmista pede: cesse a maldade dos ímpios. Provavelmente o salmista se colocou também como um ímpio. Mas ele diz assim: estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus. Agora ele reconhece que Deus é justo. Ele reconhece que Deus é acima de tudo. Ele pede que Deus estabeleça o justo e ele diz que Deus é justo. Agora ele não se auto-justifica. Ele não diz que ele mais é justo. Ele diz que Deus é justo. Pois tu, ó justo Deus, diz ele. E ele sabe que Deus agora é capaz de provar o coração. Quando ele diz prova os corações e os rins. Quando ele fala sobre o rins, ele fala sobre a mente. Agora ele pede que Deus seja seu escudo. Ele diz: o meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Se você aceita a palavra de Deus, se você se coloca na presença de Deus, Deus pode ser o teu escudo. Deus pode te salvar. Deus pode te tornar reto de coração. Agora o salmista fala algo muito mais profundo. Ele diz que Deus é um juiz. Mas Deus não é qualquer juiz. Ele fala que Deus é um juiz justo. Um Deus que sente de indignação todos os dias. Um Deus que está indignado com o mal que existe sobre a face da terra. Um Deus que muitas vezes não aceita o erro da terra. Ele é bem claro nisso. Ele diz: Deus é um juiz justo, mas um Deus que sente indignação todos os dias. Aí o salmista vai mais profundo ainda. Ele diz: se o homem não se arrepender, ele diz assim: se o homem não se arrepender, então Deus trará sobre ele uma espada afiada, uma espada que estará colocando sobre ele, sobre o seu coração. Ele diz que Deus já preparou uma arma mortífera, fazendo as suas setas inflamadas. Isso se o homem não se arrepender. Então precisamos nos arrepender, amados. Precisamos nos converter a Deus. Aí o salmista diz que eis que o mal está com dores de perversidade. As pessoas que praticam o mal, as pessoas que vivem na maldade, as pessoas que praticam a perversidade, essas pessoas sentirão dores, e as dores da própria perversidade, pois essas pessoas deram fruto da malvadez e dará a luz da falsidade. Essas pessoas não conseguem ser felizes, porque essas pessoas estão cavando sua própria cova. Ele diz que eles abrem uma cova
aprofunda e cai na cova que eles fizeram. As pessoas acham que muitas vezes enganam a Deus, mas nunca enganarão a Deus. As suas falsidades, ele cava cova profunda que leva à própria morte. A sua própria malvadez fará com que caia nessa cova que eles cavaram. A sua própria violência descerá sobre eles. Essas pessoas serão destruídas pelo próprio Deus, diz ele. Aí o salmista, ele usa algo extraordinário, dizendo: eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. Porque ele agora reconhece que Deus é o único que pode ser louvado, e dizer: eu louvarei a Deus segundo a sua justiça. Então cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo, diz ele. Você é capaz de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de dizer a Deus, diz assim: glórias a ti, ó Deus, louvado seja o seu nome, bendito seja o Senhor pela sua benignidade, pois o Senhor é Altíssimo. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, entrando em tua presença, te louvando, te engrandecendo, dizendo a ti, ó Deus, que só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode praticar justiça em nossa vida. Só o Senhor pode trazer louvores aos nossos lábios. Porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Em o nome do Senhor Jesus eu digo muito obrigado. Amém e amém.